Existiu um movimento religioso radical que ganhou muita força no século 8 depois de Cristo, que tinha por nome iconoclasmo ou iconoclastia, que significa quebra de imagens. Os iconoclastas destruíam imagens ou esculturas religiosas, pois eles pensavam que a veneração destes ícones consistia nada menos que em idolatria. A iconoclastia foi condenada como heresia ainda no século VIII, mas a verdade é que mesmo se passando mais de um milênio desde o auge da iconoclastia, essa velha heresia foi trazida novamente à tona, principalmente por movimentos protestantes. Quer dizer, não é que se sai por aí hoje destruindo imagens de santos como se fazia antigamente, mas o princípio permanece o mesmo. Continua se repudiando o culto tradicional católico de venerar os santos através das imagens. Então, basicamente, o que se diz é o seguinte: produzir uma imagem, ou seja, uma escultura ou uma pintura que seja para adorá-la, é um pecado gravíssimo, é idolatria. Foi proibido expressamente por Deus no primeiro mandamento. E realmente, nisso nós estamos totalmente de acordo. Afinal de contas, os católicos não adoram imagens. Porque conforme diz ali em Êxodo 20, versículo 4, mais conhecido como o primeiro mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Mas espera lá, aqui diz claramente, não farás para ti imagem de escultura. Os católicos fazem imagem de escultura. Então não estariam eles descumprindo assim o primeiro mandamento? Não tão rápido. Eu estou aqui com a minha Bíblia em mãos, e eis que eu viro 3 páginas para frente e me deparo com a seguinte declaração de Deus, Êxodo 25, 18. Farás também 2 querubins de ouro batido farás nas 2 extremidades do propiciatório. Então peraí, uma hora Deus parece proibir a confecção de imagens, e aí eu passo 3 páginas adiante e ele já me pede que se confeccionem 2 querubins de ouro? Então aqui nós caímos num dilema. Ou Deus é um Deus contraditório, ou nem tudo que está na Bíblia deve ser levado ao pé da letra. Então vamos lá, Deus é contraditório? Claro que não, né, gente? Então deve haver uma explicação para tudo isso. E é para isso que serve uma coisa chamada contexto. Na passagem de Êxodo, capítulo 20, versículo 4, basta pegar o versículo anterior e o posterior, e assim a gente consegue resolver facilmente essa questão. Então Deus diz o seguinte, Êxodo capítulo 20, versículos de 3 ao 5. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura e tudo mais, né? Não te encurvarás a elas e nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Pois bem, o que Deus está proibindo aqui, gente? Deus está proibindo a idolatria, a fabricação de ídolos. Inclusive, a palavra imagem aqui está mal traduzida. A palavra em hebraico, no original hebraico, é fesel, que foi traduzida para o grego na Septuaginta como eidolon. Então não precisa ser nenhum expert aqui em grego, né, pra gente entender que eidolon se refere, obviamente, a ídolo, e não a imagem propriamente dita. E o próprio contexto confirma isso. Deus está reprovando a confecção de imagens de deuses falsos para fins de adoração, e não condenando todo tipo de imagem desde que não tenha adoração. Pois se fosse assim, se Deus condenasse qualquer tipo de confecção de imagens, então sabe aquelas suas fotos de entes queridos, a boneca que a sua filha brinca, os cartazes pendurados na rua, os filmes que você assiste, as estátuas e monumentos das praças? Então elas são todas imagens que representam algo. É errado fabricar essas imagens? Não. Não, desde que você não se prostre a elas em forma de adoração. E vamos mais além. As próprias letras que compõem a Bíblia são apenas símbolos que representam, né, uma ideia. Sem estes símbolos, a própria palavra da salvação não poderia ser transmitida adequadamente. E então, como é que ficaria para o lado dos cristãos que têm a Bíblia como base? Letras são imagens, são símbolos. Estariam também esses símbolos proibidos? Então viu como é perigoso você levar tudo que está escrito para um lado totalmente literal e fundamentalista? Isso é o que dá quando você permite a interpretação pessoal das escrituras. Gente que não tem nenhum preparo intelectual e nenhum auxílio da tradição entra em contato com passagens como essa que diz que não farás imagens de escultura. E pronto, a partir daí a pessoa acha que qualquer representação artística é digna de reprovação, sendo que o próprio Deus, por várias vezes na escritura, ordenou a fabricação de esculturas.
Ou seja, não é que ele tolerou, igual ele fez com a poligamia. Ele ordenou a construção de esculturas. Então veja, você tira o texto do seu contexto, né? Quem ataca os católicos, e no fim das contas, são os católicos que desvirtuam a Bíblia, né? Então assim, a gente morre, mas não vê tudo. Mas vamos lá, vamos entender um pouco essa história. Por que será que Deus proibiu a confecção de imagens para fins de adoração? Isso parece até que bem óbvio, né? Mas existe uma história por trás disso tudo. Na altura em que Deus dá os 10 mandamentos ao seu povo, nós temos que lembrar que ele havia acabado de retirar os israelitas da escravidão no Egito. Daí acontece como eles haviam sido expostos à cultura religiosa do Egito. Esses israelitas, quando retornaram à Terra Prometida, eles já estavam bastante impregnados com os cultos pagãos dos egípcios, que eram uma nação politeísta e tudo mais, e que além disso costumava representar seus deuses em pinturas e esculturas, como por exemplo Horus, Anubis, Apófis, entre outros. Portanto, quando Deus entrega as tábuas da lei a Moisés, ele já no primeiro mandamento exprime a sua vontade de ser adorado como o único Deus e proíbe que se cultuem os deuses das nações pagãs. E como se sabe, a fabricação de imagens era uma forma de culto a estes deuses. E é como o próprio Deus diz, ele é um Deus ciumento, ele é um Deus zeloso. E nós, numa analogia, somos como a esposa de Deus. É como se um marido quisesse que sua esposa tivesse olhos somente para ele. É mais ou menos assim a nossa relação com o Senhor. Ele ama o seu povo como o marido ama a sua esposa. É claro que nem toda analogia representa totalmente a realidade, mas é por isso que se chama analogia. É só para facilitar o entendimento. Mas então, deu para entender que o que Deus proibiu foi a adoração da imagem de ídolos. Mas, espera lá, os católicos adoram imagens de santos como se fossem ídolos, certo? Bom, antes é interessante a gente pontuar que as pinturas e esculturas cristãs não são uma tradição tardia, tá? Na verdade, se tratam de uma tradição antiquíssima no cristianismo. Indo mais além, elas remontam, na verdade, ao cristianismo primitivo, caso você não saiba. As catacumbas e as igrejas de Roma dos primeiros séculos são o maior exemplo disso. Nessa imagem que você está vendo aí na tela, nós temos a representação mais antiga que se tem registro da Santíssima Virgem Maria. Ela data do início do século III, ou seja, do começo dos anos 200. E grande parte destes desenhos do cristianismo primitivo foram feitos por santos mártires cristãos e venerados por muitos outros santos mártires cristãos. Agora vale aqui a pergunta: será que eles eram idólatras por cultuarem essas imagens? Bom, eu tendo a acreditar que esses homens e mulheres dos primeiros séculos do cristianismo, que derramaram seu sangue como testemunho de fé, eles estavam muito mais próximos da verdade cristã do que quem somente apareceu séculos ou até milênios mais tarde para questionar essa tradição, entendeu? Então fica aí a reflexão. Mas e aí, como é que fica a questão dos católicos adorarem imagens de santos como se fossem ídolos? Primeiro, que os católicos não adoram as imagens que representam santos. Eles as veneram. Caso você não saiba, tem uma diferença bem considerável aí entre adorar e venerar. A adoração para os católicos se deve unicamente a Deus, no qual o reconhecemos como Todo-Poderoso e Senhor do Universo, como Deus que ele é, né? Já a veneração devida aos santos é em respeito à sua dignidade. É como uma admiração muito grande e profunda pelo seu exemplo de fé e conduta. Aliás, a igreja nunca preconizou a adoração dos santos. Quem faz isso está completamente em desacordo com os desígnios da igreja. E só para complementar aqui a ideia, a veneração não é pela imagem em si, mas sim pelo que a imagem representa. Ou seja, o gesso, a madeira, a tinta, ou seja lá qual for o material que compõe a imagem, não é o que importa. O que importa é a pessoa ou a coisa que está sendo ali representada. É como a foto de um parente seu, que você olha ali como uma forma de recordação. Então você olhar para a foto e preservar ou honrar a memória de alguém não significa adoração. Então, analogamente, as imagens dos santos são como fotos de entes queridos que a gente admira bastante. É simples assim. Afinal, o que é que a gente vai fazer se Deus programou a gente justamente para funcionar melhor através de imagens? Então deve haver alguma finalidade nobre nisso. Então, por exemplo,
Uma pessoa iletrada, ela vai ter muito mais chance de compreender o mistério divino, olhando para uma pintura da Santa Ceia ou da Crucificação, do que tendo que esperar que alguém leia as passagens para ela, sendo que talvez ela nem entenda de primeira ali, só lendo as passagens. Uma imagem facilita bastante assim a compreensão. Agora você imagina isso nos primeiros séculos do cristianismo, onde o acesso à Bíblia era limitadíssimo por questões tecnológicas e poucas pessoas tinham a oportunidade de aprender a ler. Já pensou? A igreja só cresceu mesmo porque ela soube encontrar meios muito práticos de ensinar os povos. E bem, o vídeo aqui já tá ficando bem grande, né? Desculpa aí se ficou um pouco denso e cansativo. Só que é importante que seja assim, porque se a gente não ter compromisso com a verdade, a gente sai chamando os outros de idólatras por aí, sem nem conhecer a crença da pessoa de fato. E no mais é isso, eu queria te pedir para você deixar o like se gostou e se inscrever no canal. Lembrando que você ainda pode se tornar membro do canal e ajudar a gente aqui a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Aproveitando o momento, eu quero agradecer a cada um de vocês que já estão apoiando o canal. É por conta do seu apoio que eu ainda consigo manter uma frequência de vídeos aqui no canal, mesmo que baixa. Então, muito obrigado mesmo pela consideração. E eu espero que muito mais pessoas se juntem à nossa alcateia. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.